Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é André Luiz Wepner Rondelli. Hoje nós vamos conversar sobre doenças respiratórias em bovinos confinados. Eu sou médico veterinário, sou formado pela Universidade Federal do Tocantins e tenho pós-graduação em clínica, cirurgia clínica de ruminantes, de grandes animais ruminantes, pela Universidade Federal de Mato Grosso. E hoje vou trocar um pouquinho de informação com vocês, vai ter uma conversa bate-papo. De antemão agradeço o convite da Seagro para fazer parte dessa organização de palestras, o pessoal da toda a equipe da AgroTeams. Fico muito contente com o convite. A gente espera trazer aqui informações relevantes e úteis para vocês. Bom, falando um pouquinho sobre doenças respiratórias ou problemas respiratórios em bovinos confinados. É um problema muito atual, na verdade é um tema bem relevante e a gente vem vendo na literatura que a gente tem muito prejuízo, muitos gastos relacionados a esse problema, quando a gente pensa ali em confinamento de animais. Lembrando um pouquinho sobre ruminantes, a gente volta um pouquinho na essência, a gente volta um pouquinho ali na fisiologia natural desses animais. Normalmente a gente tem um comportamento de pastagem, né? Os animais que são animais pastejantes, que estão mais propensos à alimentação livre, espontânea, né? Vida em rebanho, mas ainda assim uma vida livre em pastos. E quando a gente pensa em confinamento, a gente pensa em colocar esses animais em ambientes confinados, fechados, com limitações ali de metros quadrados por animal, apesar de qualidade de comida, água também e sombreamento, a gente precisa entender que isso não faz parte da fisiologia natural do animal. E é normal que a gente tenha uma adaptação, precisa passar por um processo de adaptação, a gente precisa realmente respeitar uma demanda ali de adaptação dos animais, por parte desses animais, para que a gente consiga manter a sanidade, manter a saúde, manter a higiene desses animais dentro de um sistema de confinamento, tá? E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre algumas características básicas do sistema respiratório dos animais ruminantes. Eu gosto sempre de trazer para a gente essa comparação quando a gente imagina como deve ser o sistema respiratório desses animais. Os animais ruminantes, os bovinos principalmente, eles já são, digamos assim, pouco adaptados. Na verdade, a gente imagina que são animais grandes, animais enormes, pesados, ali na casa dos seus 500, 600, 700 quilos. Então são animais que devem ter um pulmão muito grande, muito compartilhado, uma troca gasosa muito eficiente, mas na verdade não são. Quando a gente compara com o cavalo, por exemplo, a gente tem ali um volume pulmonar, um volume do tamanho do pulmão capaz de trocar oxigênio, gases no ambiente ali. O ruminante, em relação ao equino, ele tem apenas 30% de volume pulmonar quando comparado com 100% dos equinos. Então a gente tem ali um animal muito grande, né? Porém um animal com um volume de pulmão muito pequeno, muito inferior ali, menos da metade quando comparado com o equino, por exemplo. Isso vem realmente da adaptação, da fisiologia desses animais. O problema esses animais, apesar de não estar relacionado com animais atletas, animais que desenvolvam alta atividade de performance, que demandam uma alta quantidade de oxigênio nesses momentos, são animais que são selecionados para a produção de carne. Então são animais que naturalmente eles vão ter uma grande quantidade de massa muscular, né? E a ideia é que isso vai cada vez mais aumentando, e essa massa muscular está relacionada com oxigenação. Precisamos ter oxigenação adequada para que a gente possa realmente ter todos os processos naturais do animal, metabolismo, fisiologicamente falando, para que a gente realmente tenha uma conversão alimentar garantida, a gente tenha uma eficiência produtiva para esses animais. Então, na verdade, esses animais, apesar de eles terem um volume pulmonar muito pequeno relacionado ali comparado com os equinos, eles têm uma demanda de oxigênio de 2,5 vezes a mais, né, de um cavalo normalmente. Então a gente toma de base esse animal para a gente apenas entender um pouquinho. Então são animais que têm volume pulmonar e capacidade de troca gasosa menor, porém tem um consumo de oxigênio muito maior relacionado ali com essa demanda, né, de conversão alimentar dentro desses animais. Então, já pensando nisso, a gente tem um animal que ainda não está totalmente adaptado a esse estilo de conversão, esse estilo de alimentação, esse estilo de produção que nós estamos ali utilizando na atualidade, não só nós, mas todo mundo inteiro fazendo
na atualidade. Então nós precisamos lembrar disso quando a gente fala de doenças respiratórias, porque existem vários parâmetros, vários fatores que acabam tornando esse animal um pouco mais suscetível a problemas respiratórios, a deficiências ali, muitas vezes com algumas coisas muito simples, né, ou processos inflamatórios, infecciosos, ou qualquer tipo de doença simples acaba se tornando muito grave, né, quando a gente fala de animais ruminantes e de bovinos. Então vamos lá. A gente tem aqui as principais doenças, os principais problemas. Quando a gente fala de problemas respiratórios em confinamentos, em animais de confinamento, a gente ouve muito falar sobre doença respiratória bovina. Nós temos outras doenças também que poderiam cursar ali durante um período de confinamento, disseminando entre o rebanho, causando prejuízos até, causando ali tanto mortalidade de alguns animais como prejuízo na conversão alimentar, né, e não desenvolvimento do animal. Seria ali uma rinite infecciosa, uma rinite comum, como a gente tem também, que vai interferir com certeza no desenvolvimento desses animais. A rinite infecciosa granulomatosa, né, rinite alérgica, rinite infecciosa. A gente pode falar também de sinusites, casos de sinusites em alguns indivíduos. Porém são doenças que a gente encontra numa escala de disseminação um pouco menor, né, acometendo alguns indivíduos de um rebanho ali, e não tão em forma de surto como a gente tem o complexo das doenças respiratórias bovinas, né, também conhecido como DRB. A doença respiratória bovina, ela é na verdade uma doença multifatorial que vai envolver diversos fatores ali, diversos itens, como por exemplo fatores estressantes, né, vários tipos de agentes diferentes. Então a gente pode estar falando aqui de agentes virais, agentes bacterianos. Então são vários os tipos de agentes que vão estar relacionados com essas doenças, e também fatores de imunidade relacionados com o animal, com o hospedeiro em si, que vai desenvolver essa doença conseguindo, né, se defender ou não, acabando se deixar ali ser acometido pela doença. Então pode estar relacionado principalmente com esses três fatores. E quando a gente fala de doença respiratória bovina, a gente vai englobar nesse meio do caminho ali a pneumonia, né, a pneumonia intersticial, ela entra nos complexos de doença respiratória bovina, e também a broncopneumonia, que vai entrar ali com doenças dos brônquios, dos bronquíolos, envolvendo alvéolos, a pleura também, envolvendo pleura, que vai ser uma broncopleuropneumonia. Então a gente acaba tendo um pouquinho de agrave nessa situação. Temos alguns casos mais isolados, como por exemplo alguns vírus, né, que vão provocar ali doenças isoladas, que é chamada de pneumonia intersticial, com inflamação de parênquima, inflamação de tecido respiratório, porém sem ter tanto comprometimento assim de bronquíolos e alvéolos e de pleura, mas eles acabam predispondo, né, a infecções secundárias de outros tipos de agentes. Então acaba ficando ali realmente sendo reconhecida como um complexo onde a gente encontra tudo envolvido. Dados mostram pra gente que as doenças respiratórias bovinas vão trazer ali para confinamento cerca de 75% de morbidade, ou seja, comete pelo menos 75% dos animais que estão dentro do confinamento, e é responsável por cerca de 50% da mortalidade. Então, de todas as causas que a gente tem de morte dentro de um confinamento, 50% é atribuída por diversos autores, por diversos estudos, tanto no Brasil como na América do Norte, mostrando que a causa de metade das mortes ocasionadas em confinamentos é relacionadas aos problemas respiratórios nesses animais. E ela não fica somente nessa classe de confinamentos, né? A gente pode falar também ali de bezerros, né? Tanto recém-nascidos quanto bezerros ali pós-desmame, onde a gente tem até 90% de morbidade e de mortalidade. Né? Pelo menos 90% dos animais podem ser acometidos e podem vir a óbito decorrente a problemas respiratórios. E na indústria leiteira a gente também tem esse problema em animais recém-paridos, né? A fêmea logo após ali a aparição, então o desmame de bezerro também. A gente tem ali uma taxa menor, cerca de 22% de acometimento, mas também sendo ali um fator muito importante, né? Ainda sendo um importante fator relacionado com a doença respiratória, provocando problemas e prejuízos no rebanho desses animais, tá? Então, alguns fatores a gente precisa lembrar, a gente precisa entender um pouquinho quando a gente vai falar de doenças respiratórias relacionadas no confinamento. Então, para que a gente tenha uma doença ali, para que a gente tenha um problema relacionado com doença dentro de um confinamento, a gente precisa lembrar
que a gente tem uma defesa, um animal tem uma defesa, na verdade, né? Que é conhecido como imunidade inata. A imunidade inata, ela vai ser a imunidade que o animal vai adquirindo, né, durante o tempo ali, quando ele tem um encontro, digamos assim, com os agentes disponíveis no ambiente. Então, quando ele tem contato com alguns agentes, vírus, bactérias, ele vai reconhecendo esses invasores, né? Então, todo o trato respiratório ele é especializado nisso, então ele vai reconhecendo os invasores e ele vai também fazendo com que o organismo desenvolva uma defesa contra aqueles invasores. Então, o que a gente tem, na verdade, é sempre um contato e um desenvolvimento contra essas doenças, contra esses agentes. Alguns autores trazem ainda uma informação de que essa imunidade inata ela acaba não sendo muito específica contra determinados agentes que num determinado momento causam uma doença mais severa. E aí o organismo não estaria tão pronto assim para se defender. Mas causa ali um desenvolvimento de uma imunidade geral, né? Uma coisa mais generalista, em que a gente tem um pouco de imunidade, mas nada muito específico contra determinados agentes. Além disso, a gente tem também ali as próprias vias aéreas, né? Tanto a entrada do ar como o pulmão dos animais, dos bovinos, eles são ricos em agentes de defesa, então eles são ricos em celularidades para defender o parênquima pulmonar, para defender o trato respiratório, né? Então a gente tem células ali como macrófagos alveolares, como neutrófilos também. Temos as próprias células ciliadas e o muco presente dentro do trato respiratório, que é um mecanismo de defesa muito bom, muito útil. Inclusive, alguns estudos mostram que cerca de 90% de bactérias invasoras são retidas, são eliminadas por esse sistema ali das vias aéreas e dos pulmões. Apenas 10% chegando realmente de fato no parênquima pulmonar, na parte mais interna do pulmão, porque a gente acaba considerando como problema. Então a gente tem ali as vias aéreas anteriores, como a gente chama, né, que vai ser o contato com o ar externo, que seria realmente o contaminado, porém dentro do pulmão a gente não pode ter nenhuma bactéria, porque se a gente tem bactéria lá dentro, a gente tem colonização e a gente tem o desenvolvimento da doença. Além dessas duas imunidades, desses dois fatores, a gente também vai ter a imunidade adaptativa, que aí é quando o animal ele vai se adaptando realmente, especificamente para cada um dos agentes que ele vai encontrando, né? Então, quando ele recebe ali um contato com os principais agentes, principais bactérias que são um pouco mais severas, ele vai desenvolver uma imunidade adaptada para aquele tipo de agente. Só que em alguns casos, dependendo da condição que está, se ela for mais favorável para os agentes bacterianos ou virais, acontece que essa imunidade ela é vencida e a defesa do animal não é capaz de se defender, de manter ali uma eliminação do agente, e aí ela acaba sendo colonizada, acaba sucumbindo à doença. Então a gente precisa lembrar disso e acabar ficando o animal acaba ficando mais suscetível, né? Bom, com relação a alguns tipos de defesa ali do sistema respiratório, a gente pode citar, por exemplo, a esternutração, que é o famoso espirro, é um mecanismo de defesa. Quando a gente tem irritação das vias aéreas, presença de poeira, de alérgicos, ou realmente presença de algum agente, micro-organismo, existe esse mecanismo de espirro. Anticorpos nasais locais também, né, que fazem a defesa inicial contra os agentes que chegam, então a gente tem essa defesa inicial, o próprio reflexo da tosse, assim como os espirros. O mecanismo de transporte mucociliar, que são as células especializadas do sistema respiratório para fazer o mecanismo de varredura do sistema respiratório, mandando tudo para fora. Os macrófagos a gente já comentou, e o sistema de anticorpos sistêmicos, que vai estar relacionado ali com a defesa da imunidade inata, também da imunidade adaptada, né, a imunidade que foi sendo adquirida ali e se adaptando no decorrer da vida do animal, tá? Dessa maneira a gente encontra os principais mecanismos que defendem o sistema respiratório. Para que a gente tenha uma doença, para que a gente tenha ali um problema respiratório nos animais, a gente vai ter alguns agentes principais provocando esse tipo de doença. Então a gente precisa encontrar, né, os agentes envolvidos, a gente precisa ter alguns agentes participando desse procedimento. Então a gente vai poder citar alguns principais agentes virais, como o vírus respiratório sincicial bovino, o vírus da parainfluenza 3 dos bovinos, herpesvírus bovinos também está relacionado com doença respiratória, tanto do tipo 1 até tipo 4 também, o BVDV, que é o vírus da diarreia viral dos bovinos, adenovírus,
o vírus da IBR, né, que também pode provocar rinotraqueite infecciosa nos bovinos, e tanto rotavírus quanto coronavírus também podem participar de processos infecciosos. Geralmente o que acontece? Esses vírus, eles são mais propensos de serem os agentes causadores primários de doença no sistema respiratório. Então eles seriam ali os primeiros agentes a chegarem, a desenvolver, se disseminarem num rebanho, né? Geralmente introduzidos com animais que vêm de fora, sem exame, sem quarentena, sem isolamento, e acabam difundindo, se disseminando ali, tendo contato com outros animais. E então eles chegam primeiro no sistema respiratório, provocam a doença e acaba dando uma diminuída na imunidade desses animais. E isso faz com que os micro-organismos bacterianos acabam se aproveitando desse momento de queda na imunidade do bovino, né, do nosso animal. E aí vai se colonizar o trato respiratório, provocando uma doença secundária. Então geralmente é isso que a gente encontra, é isso que acontece, né? Com relação aos agentes bacterianos, nós temos diversos agentes causadores de problemas respiratórios, tá? Mas nós podemos aqui isolar 3 principais, que são os mais comumente encontrados, causando problemas de doença respiratória nos bovinos em confinamentos, e também os mais sérios ali, né? A gente vai ter a marrema hemolítica, a Pasteurella multicida e o Staphylococcus somni, né, como os 3 principais. A Tropelera pirogenes também é um agente muito importante. Então esses seriam os principais agentes bacterianos descritos na literatura. Bom, nós já entendemos um pouquinho sobre a parte de temos uma imunidade, temos uma defesa do micro-organismo, e também nós temos os agentes que existem aqui normalmente no ambiente, no trato respiratório desses animais, tá? Alguns inclusive já são encontrados normalmente como bactérias presentes nas vias aéreas, né? Então elas moram ali praticamente. Porém, nós precisamos ter um desequilíbrio para que a doença respiratória dos bovinos comece, para que a gente desenvolva esse complexo respiratório. Então, não basta ter o agente, né, e não basta ter a imunidade ali. A gente precisa ter uma quebra do equilíbrio entre isso, né? Então, a gente precisa, é uma linha muito tênue. A gente tem ali uma bactéria o tempo inteiro e a imunidade do animal o tempo todo se defendendo. Então, a gente precisa ter essa quebra, esse desequilíbrio. E o fator que vem a desequilibrar esse balanço, essa homeostase, vai ser os fatores estressantes na vida do animal. E como fatores estressantes, a gente pode citar mudanças no clima, alteração numa dieta do animal, né, que é um fator estressante, uma alta taxa de lotação, está muito relacionado com problemas respiratórios, uma alta taxa de lotação, animais de origem diferente, né, então a gente tem ali tanto o processo de dominância, né, como a adaptação de novos animais dentro desse lote. Os animais perdem interesse pela comida, os animais ficam praticando o processo de dominância até conseguir manter ali esse processo inteiro, identificar quem é o líder, quem são submissos. Então é importante ficar atento com isso. Frio e baixa umidade, não vem a ser tanto nossa questão do frio, mas a gente tem diferenças de temperatura durante o dia e durante a noite, e isso é um problema sério, né? Essa diferença de temperatura entre os dias quentes e as noites mais frias são problemas que acabam diminuindo a imunidade para esses animais. A alta umidade, né, que ela vai ajudar bastante na disseminação e na proliferação de agentes ali, tanto virais e alguns bacterianos, mas acaba ajudando bastante nos virais, espalhando entre os rebanhos, então isso entra. Vários fatores envolvendo manejo. Quando a gente fala manejo, a gente precisa lembrar de todo e qualquer evento que possa acontecer. Então, manejo de vacinação, pesagem de animais, apartação de lotes, transporte, a introdução de novos animais, para outros animais um confinamento mais escona, castração, desmame, tudo isso é um fator que na verdade ele é estressante na vida do animal. Isso vai provocar realmente uma queda na imunidade, um período que ele vai ficar mais propenso a doenças, principalmente doenças respiratórias, né? E também ali os fatores relacionados com a higiene. A gente pode citar principalmente agentes como ureia, presente nas fezes, na urina, gases de amônia que acabam sendo irritantes para as vias aéreas e acabam diminuindo ali os fatores de defesa presentes nessas vias aéreas, fazendo com que o trato respiratório desses animais fiquem mais propensos a doenças, né? Então seriam ali os principais fatores envolvidos com
a diminuição da imunidade, né, e o problema, desenvolvimento, né, instalação do problema respiratório nesses animais. Então, alguns fatores aqui a gente pode mostrar algumas imagens. Essas imagens são da fonte ali do Manual de Boas Práticas de Confinamento, né, da Macitelli, colaborador de 2018, publicado pela livraria FUNEP. Então a gente consegue visualizar aqui algumas formas inadequadas, né, encontradas nos confinamentos, como por exemplo o acúmulo de dejetos ali em volta de comedouro, bebedouro, acúmulo de umidade, né? Então são fatores que acabam interferindo, mantendo a umidade alta do ambiente, vai gerar outros tipos de doenças, como por exemplo problemas de cascos, né? Então a gente acaba também tendo um comprometimento de animais, linha de coxo, linha de abastecimento ali inadequada, com acúmulo de água, dificuldade de acesso dos animais a essas linhas de alimentação, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Muita lotação e umidade presente também. Aqui a gente tem muito dejetos, falta de higiene, a gente tem realmente aqui gases amoniacais provenientes de urina e provenientes de fezes. A gente tem também alta umidade, alta proliferação de agentes e queda na imunidade dos animais nessas situações, predispondo esses animais à infecção. Aqui um exemplo de como seria um manejo adequado, né, de quando os animais chegam numa propriedade para serem introduzidos em sistema de confinamento. Então o ideal é que a gente tenha uma quarentena, né, que esses animais eles não cheguem diretamente no confinamento que eles vão ficar, mas sim que eles cheguem em um pasto, um piquete com uma farreira de boa qualidade e ele permaneça por pelo menos uns 15 dias numa fase de adaptação, uma fase de interação, conhecimento ali dos outros companheiros de rebanho, né? Inclusive a gente é indicado fazer ali fornecimento de cerca de 0,5 a 1% do peso vivo ali de ração ou do próprio composto que vai ser fornecido no confinamento para uma fase de adaptação desses animais na nova dieta, uma adaptação no local e uma interação ali entre o novo rebanho e os novos companheiros de rebanho. Isso auxilia bastante na adaptação desses animais para que a gente mantenha uma saúde melhor e a gente acabe mantendo também uma boa defesa, uma boa imunidade durante o início de confinamento, tá? E aí nós temos aqui também uma comparação falando um pouco de lotação, né? Então aqui a gente tem nas mesmas imagens, ó, do lado esquerdo ali a gente tem período de seca, uma lotação de cerca de 6 metros quadrados por animal, né? Uma lotação bem alta, e embaixo o mesmo período na chuva. Então em cima a gente tem muita poeira, isso é muito ruim, muito agressivo para as vias aéreas dos animais. E embaixo a gente tem o mesmo lote, porém no período das chuvas, muita lama, muita aglomeração, muita umidade, né? As duas figuras do meio a gente vai ter aqui uma lotação, se eu não me engano, de 12 metros quadrados por animal, que já é um pouquinho mais espaçado, menor produção de poeira, mas ainda tem bastante, né? E na época da chuva também maior formação de lama, uma formação de umidade. E na terceira imagem do lado direito a gente vai ter uma lotação de 24 metros quadrados por animal. Então uma lotação muito mais adequada, mesmo na época dos períodos de seca. A gente não tem tanta produção de poeira assim, então a gente acaba diminuindo essa quantidade de poeira, de alérgico, que acaba incomodando, diminuindo ali a imunidade, quando a gente fala de sistema respiratório. E também na época da chuva a gente vai ter uma menor quantidade de lama, né, de umidade nesses piquetes, nesses lotes desses animais, tá? Isso é muito importante quando a gente fala de sistema respiratório. E aí, tudo bem, a gente está falando de sistema respiratório, mas o que a gente vai encontrar de problema? O que a gente vai ter que ficar atento quando a gente fala de sistema respiratório, tá? Quais seriam os sinais clínicos mais encontrados? Então, os principais que a gente percebe quando os animais estão começando a desenvolver uma doença respiratória vai ser apatia e depressão, né? Então, o animal ele começa a se afastar do rebanho, ele fica um pouquinho mais isoladinho ali em cima, ele não se movimenta tanto, ele fica bem apático, bem molinho, bem mole, bem paradão, né? Então seria o primeiro sinal clínico ali. Perda de apetite, né? Então seria ali também o segundo, o animal para de comer, come pouco, não tem interesse pela alimentação, então acaba consequentemente diminuindo a conversão alimentar, então ele deixa de se alimentar tão bem, deixa de converter, deixa de ganhar peso, se torna até um animal que acaba sendo inviável manter naquele sistema, né, porque a gente não tem um ganho diário que a gente desejaria, que teria calculado, né, então acaba sendo interessante retirar esse animal dali. O animal apresentando corrimento tanto nasal como corrimento ocular, tá, a gente pode encontrar letargia,
que seria realmente um animal sem pouca reação, bem fraco, bem paradão, né? Dificuldade respiratória, então realmente o animal respirando mais rápido, né? Tentando respirar mais profundo, mas não percebendo que ele apresenta uma dificuldade realmente em conseguir respirar adequadamente, e também apresentação de febre, né? Então animais com esse grau de infecção pode apresentar febre também. Principais métodos de diagnóstico que a gente pode utilizar para fazer diagnóstico de doenças respiratórias, a gente deve citar como primeira mão a avaliação clínica, né, por um médico veterinário. Então realmente a avaliação clínica do quadro, a auscultação de campos pulmonares, alterações pulmonares que a gente pode encontrar, é o principal exame que deve ser feito, o principal exame que a gente consegue encontrar alteração. Alguns exames auxiliares são interessantes de serem feitos de acordo com a viabilidade de cada local, de cada região, de laboratórios também. Então, suave nasal, que seria ali uma coleta de um suave, né, que parece um cotonetezinho da secreção ou do próprio nariz dos animais, para utilização de identificação de patógenos, de bactérias envolvidas ali nessa amostra, é interessante ser feito também. Uma coisa que a gente precisa entender é que sempre vai ter contaminação em cavidade nasal desses animais. Porém, quando a gente tem uma doença respiratória instalada, a gente espera que algum desses agentes esteja em maior quantidade, né, esteja ali mais presente do que os outros, e a gente consegue definir que esse seria o agente causador naquele quadro, naquele animal. Hemograma, né, elecograma, que a gente consegue diferenciar se a gente tem um quadro clínico viral, um quadro clínico bacteriano, né, o que está acontecendo ali. Exame parasitológico é um exame interessante também a ser feito, né, quando a gente fala de problemas respiratórios, porque a gente pode ter algumas situações que a gente tem parasitas pulmonares, né, porque eles fazem uma migração errática e acabam parando dentro do pulmão. Então o exame parasitológico mostra para a gente se pode ser isso realmente ou não. E diagnósticos por imagem. Com relação a diagnósticos por imagem, a gente teria dois principais ali, que seria o ultrassom e o raio-x. O raio-x ele seria um diagnóstico muito bom para confirmação de doença, para verificação da extensão do acometimento ali no pulmão desses animais. O problema é realmente a viabilidade, o tipo de aparelho para conseguir fazer um raio-x de tórax de um bovino, né? Acaba sendo um aparelho muito grande, muito potente e inviabilizando ali esse tipo de operação. Mas quando a gente fala do outro exame, que é o ultrassom, a gente consegue alguns resultados muito bons. Como por exemplo a avaliação de presença ou não de líquido, né? Se presença ou não de fibrina, consolidação de pulmão, tá? Para fazer drenagens também de tórax. Então é interessante esse tipo de exame, esse tipo de avaliação, ele acaba auxiliando como exames complementares, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho então sobre tratamentos, uso de antibióticos, uso de alguns agentes que a gente pode utilizar aqui para resolução desse tipo de problema. O uso de antibiótico para problemas respiratórios, para doenças respiratórias em confinamentos, a gente vai ter três principais formas de utilizar esse antibiótico. A gente vai chamar de profilático, terapêutico e metafilático. Quando a gente fala de usos profiláticos, a gente está falando de uso como preventivos no desenvolvimento de doença, né? Esse uso ele é pouco praticado no sistema de confinamento, porque acaba tornando um pouco inviável, né, financeiramente falando. Então ele acaba sendo não tão utilizado como preventivo. No terapêutico a gente realmente vai utilizar quando a gente vai tratar algum animal que tem alguma alteração, que apresentou algum tipo de doença, a gente vai utilizar a forma de tratamento terapêutico. Então realmente é você identificar um animal doente, tratar esse animal para essa doença. Então esse é o tipo de utilização como terapêutico. E o metafilático, que também é muito utilizado no sistema de confinamento, esse sim é bastante utilizado, que é o tratamento a nível de rebanho, tratamento coletivo, quando você identifica ali alguns animais dentro do lote que apresentam a doença, né, e você acaba tratando o lote inteiro como realmente um preventivo ali para que essa doença não se espalhe, já sabendo que a gente teve o contato desses animais no lote e a chance de ter realmente feito contágio entre esses animais é grande, existe. Então a gente acaba fazendo um tratamento metafilático. Tá? Então são vários antibióticos que foram descritos na literatura para serem usados dessa maneira e vem sendo utilizado há muito tempo, tanto aqui quanto na América do Norte, por exemplo.
Então a gente tem ali ceftiofur, enrofloxacino, o florfenicol, muito utilizado por muito tempo, ainda utilizado, penicilina, também é o velho coringa nosso ali, né? Tetraciclinas, a tulatromicina, então hoje tem assim os antibióticos, um dos antibióticos mais potentes, mais reconhecidos também ali, e a tilmicosina, que também foi sendo utilizada há um certo tempo e hoje um pouco menos, né? Inclusive nos Estados Unidos mesmo vem diminuindo cada vez mais o seu uso. Então a gente tem vários resultados com vários tipos de antibióticos no uso de tratamentos ali para doenças respiratórias. Uma coisa que a gente precisa lembrar, que a gente precisa saber a respeito do uso desses antibióticos, está relacionado com a resistência antimicrobiana, né? A gente tem um grande problema com resistência antimicrobiana e a gente acaba tendo um impacto muito grande na eficácia do tratamento quando utilizados esses antibióticos. Então, para que a gente tenha realmente uma eficácia de um tipo de antibiótico dentro de um rebanho, a gente espera que esse antibiótico, quando ele é utilizado na primeira vez, ou seja, no primeiro uso frente a uma doença, a gente espera que pelo menos 80% dos animais acometidos respondam satisfatoriamente ao tratamento com esse tipo de antibiótico. Então, se eu tenho 10 animais ali no meu rebanho que apresentaram uma doença respiratória, eu escolhi determinado antibiótico e usei nesses animais, pelo menos 8 vão ter que responder satisfatoriamente na primeira vez, né? Então isso é o que se espera, e isso foi alcançado por muito tempo, e também há muito tempo atrás, quando a gente encontrou vários resultados ali dessa maneira. Então realmente uma resposta muito boa. O problema foi que depois dos estudos começaram a ser feitos, avaliando de fato ali como foi a resposta dos antibióticos, encontrou-se que menos de 70% dos animais estavam respondendo de fato no primeiro tratamento, sendo necessária a utilização de um segundo tratamento. E isso começou a ser um fator alarmante e começou a preocupar um pouco a indústria de produção e também a parte de médicos veterinários com relação à utilização desses antibióticos. E aí foi feito mais estudos sobre isso e tudo mais. Ainda hoje a gente tem muito pouco estudo sobre a eficácia e a utilização disso, mas a gente começou a notar que os antibióticos começaram a deixar de fazer efeito, né? Então, por exemplo, a tilmicosina, muito utilizada por muito tempo, que antes alcançava níveis de 89% ali de sensibilidade, de eficácia, começou a cair. Então, quando utilizada, por exemplo, com um tipo de bactéria, uma Rem hemolítica, que era sensível de fato a esse antibiótico, apenas 62% respondia, dos animais respondia. E quando a cepa da mesma bactéria era uma cepa já resistente a tilmicosina, ou seja, já havia feito uma seleção, já tinha sido feita ali uma resistência bacteriana, apenas 38% dos animais respondiam satisfatoriamente ao tratamento, mostrando para a gente que realmente vem diminuindo a eficácia nesses antibióticos. E aí muitos autores vêm fazendo pesquisas e vêm mostrando que o uso indiscriminado de antibiótico ou o uso de forma adequada muitas vezes acaba alterando, interferindo bastante ali nesse uso. E também fatores relacionados com as bactérias, porque a gente sabe que as bactérias vêm desenvolvendo mecanismos aqui de conseguir driblar, conseguir ali enganar ali os antibióticos, criando vários mecanismos como formação de biofilme, alteração de genética. Então elas acabam realmente fazendo alguns mecanismos para conseguir driblar o uso desses antibióticos, E a gente encontra isso em vários estudos mostrando pra gente. Desde 2009 ali, na verdade, a tulatromicina vem sendo estudada nos Estados Unidos, mostrando que ela começa já a ter resistência por várias bactérias, incluindo ali a Rem hemolítica e Pasteurella, que são as mais comuns, mostrando que tem uma diminuição de eficácia nesse antibiótico também. A gente tem o comercial nosso, o Traxin, que é o mais conhecido, E também a gente já consegue perceber que a gente tem uma diminuição da eficácia nesses casos aqui. Porém, um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa saber, pessoal, é a respeito do controle da profilaxia. Nada adianta a gente ter um antibiótico bom, a gente conseguir fazer um programa de sanidade no rebanho, se a gente não consegue ter um controle de profilaxias adequado.
O ponto de controle de doenças respiratórias dos bovinos está na profilaxia, está aí no controle. O que a gente pode fazer então? Primeiro deles, redução de estresse ambiental, né? Diminuir a quantidade de manejo, diminuir a quantidade de lotação, diminuir a quantidade de estresse no ambiente dos animais. Manejo nutricional e alimentar adequado, sem alterações bruscas em dietas, mantendo o horário de dieta, mantendo a quantidade de cada lote. Manejo higiênico e sanitário de instalações, então evitar acúmulo de dejetos, evitar acúmulo de sujidades, precisa ser feita uma limpeza. Tampar buracos quando começa a aparecer buracos no confinamento, no lugar que fica o lote ali. Adequada ventilação, minimizar vapores de amônia, né? Então a gente precisa realmente ter um ambiente arejado, um ambiente que seja disponibilidade de circulação de ar, umidades e temperaturas adequadas, evitar lotações, então não ultrapassar 100 animais ali, no máximo 150 animais por lote, para evitar lotação, para evitar também problemas com dominância, problemas com interação entre os próprios lotes. Lembrar que isso tudo começa lá embaixo, lá no fornecimento de colosso de boa qualidade, né? Então o tempo e quantidade de colosso adequado para o bezerro vai refletir na vida adulta dele, então isso é muito importante também. Programas de vacinação adequado a cada fazenda, programas de vermifugação também, porque a gente tem problemas respiratórios relacionados com vermifugações, alguns tipos de parasitas. Formação de lotes contemporâneos para que a gente evite dominâncias, briga, né, fatores que acabam interferindo ali na quantidade de alimentação, na capacidade do animal de se comportar bem nesse lote, então isso é interessante também. Uma coisa muito importante, isolamento e identificação de animais doentes. Assim que identificados, os animais eles precisam ser separados do rebanho, levados para um ambiente arejado, com piquete, um pasto afastado, para que ele receba um tratamento adequado e não fique no meio do rebanho. E um outro ponto chave também, que é a quarentena de animais recém-introduzidos no rebanho. Esses animais eles precisam ir para um local para ficar realmente na quarentena e evitar a disseminação de vírus ou de alguma coisa relacionada com transporte, por exemplo, ali, que acaba sendo introduzido no rebanho, no lote de confinamento seu. Então você precisa realmente ter isso em mente, a quarentena ela é muito importante para esses animais, né? E dessa maneira a gente consegue traçar e entender que o melhor é prevenir, melhor é realmente fazer um manejo sanitário mais adequado possível, da chegada dos animais, introdução dos lotes, adaptação na dieta e diminuir a quantidade de estresse o máximo possível para esses animais. Dessa maneira a gente consegue evitar esses problemas respiratórios, esses animais que realmente é um problema muito sério, muito grave, que gera muitos custos, né, e é muito oneroso para o sistema de produção, né? E a gente precisa ter isso em mente quando a gente fala de produção de confinamento nessa categoria animal. E era isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido uma mensagem adequada, bacana, que vocês realmente tenham feito um proveito, tá? Me coloco à disposição. A gente lembra que nós, né, hoje eu sou professor docente no Centro Universitário Católico do Tocantins, e a gente está à disposição, a gente está de portas abertas com a nossa clínica veterinária, tanto para atendimento interno quanto para atendimento externo. Então estamos abertos em qualquer necessidade de qualquer um de vocês, pode nos procurar, a gente poderia tentar ajudar a resolver qualquer tipo de problema, eventuais problemas que possam acontecer, né? Agradeço novamente pela oportunidade, agradeço ali ao pessoal da Agroteam, Seagro, né? E até uma próxima oportunidade, estamos de portas abertas sempre. Muito obrigado a todos.